E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui assistindo mais essa aula. Então, o assunto de hoje, né, é referente ao metabolismo energético das células. Então, a gente vai falar sobre fotossíntese e quimiossíntese, certo? E em outro momento falaremos também sobre respiração celular e fermentação. Então, antes de começar a falar sobre esses 4 processos, certo? A gente vai falar um pouco aqui sobre os tipos de reações que eles representam, né? Nós temos reações endotérmicas ou exotérmicas, né? A reação endotérmica, endo de dentro, certo? Precisa receber energia. Já as reações exotérmicas ou exergônicas, elas podem liberar energia, elas vão liberar energia, certo? Então, como exemplo das reações endotérmicas, nós temos aqui a fotossíntese e quimiossíntese, porque são processos metabólicos que, para ocorrerem, necessitam receber energia, certo? Já as reações exotérmicas ou exergônicas, elas liberam energia, como exemplo nós temos a respiração celular e a fermentação, ok? Bem, aqui estão exemplificando as reações, certo? Endotérmicas e exotérmicas, ok? Vejam que aqui, certo? Para que ocorra, né, há um acréscimo no nível de energia, porque ela está recebendo energia, logo uma reação endotérmica, e aqui ela está liberando energia, ok? A energia está sendo colocada para fora. Então, é um tipo de reação exotérmica, beleza? Bem, quando a gente fala de metabolismo celular, né, da formação de energia, a gente vai falar sempre da molécula de ATP, ou adenosina trifosfato, ou como está aqui, né, trifosfato de adenosina. O ATP ele é como uma moeda energética, certo? Ele é apelidado de moeda energética. Por quê? Porque ele é um tipo de molécula com energia que pode ser gasta a qualquer momento, né, de forma usual, assim como uma moeda. Né? É diferente da energia guardada lá na glicose, por exemplo, o carboidrato. Né? Para que a energia da glicose seja usada, ela tem que ser liberada lá no processo de respiração celular, certo? Então vai todo um processo. É como aquele dinheiro que você tem no banco. Você tem, né? Mas para que possa ser usado, você tem que ir lá sacar, né? Claro, esquecendo da função de débito que hoje em dia tem. O ATP não, o ATP ele é uma moeda energética, aquele dinheiro que você tem na carteira. Né? Chegou no lugar, você tem o dinheiro, você compra ao bel prazer, como você bem entender. Certo? A molécula de ATP ela é formada por um grupo de adenina ou adenosina, né? Que é ligado à adenina com a ribose, mais a adição de 3 moléculas de fosfato, certo? Aqui eu tenho representado a molécula de ADP, né? Adenosina difosfato, certo? A energia liberada numa reação com a respiração ou fermentação, ou até lá na fotofosforilação que acontece na fotossíntese, né? Ela é aprisionada aqui na terceira ligação, certo? Na segunda ligação aqui é o terceiro fosfato, ok? Formando assim a molécula de adenosina trifosfato ou ATP, beleza? Bem, quando o ATP ele entra em ação, né, ocorre a liberação de energia, ok? É uma liberação de energia, portanto, uma reação exotérmica. Para formar o ATP, ocorre um acréscimo de energia, ela ganha energia, portanto, a formação da ATP é classificada como uma reação do tipo endotérmica, ok? Então, de ADP para ATP, endotérmica, de ATP para ADP, quando ele gasta energia liberando-a, é uma reação do tipo exotérmica, ok? Vamos lá, agora sim, falar sobre o processo de fotossíntese. Então, como o próprio nome já está falando, né, fotossíntese é a síntese a partir da luz, né? Foto de fótons, de luz, síntese de fabricação, né? Então, como está aqui, ó, é o principal processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, representados por plantas, alguns protistas, né, como as algas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias, que também são
bactérias de um tipo especial, antes classificadas como algas, né? Mas agora classificadas dentro do grupo Monera como cianobactérias. Os seres fotossintetizantes são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, pois são a base das cadeias alimentares e produzem oxigênio. Além de produzirem oxigênio, né, como está dizendo aqui, é a base da cadeia alimentar, ou seja, são seres fotossintetizantes, né, que fabricam o alimento que vai ser passado pela cadeia alimentar. Né? Portanto, são essenciais para que haja vida. Né? Inclusive, na cadeia alimentar não pode faltar nem produtor, nem decompositor. O consumidor ele pode até estar fora, mas tem que ter pelo menos o produtor que vai produzir o alimento e o decompositor que vai reciclar a matéria orgânica. Né? A fórmula geral aqui da fotossíntese, ó, nós temos 6 moléculas de gás carbônico mais 12 de água. Né? Aqui a absorção da energia luminosa lá pela clorofila, certo? Formando aí no final uma molécula de glicose, certo? 6 moléculas de oxigênio mais 6 moléculas de água no final do processo. É interessante notar que essa reação, ao contrário, ela representaria no que? A respiração celular. Ok? Então, respiração celular e fotossíntese são reações antagônicas, né? Uma é o contrário da outra, beleza? Bem, qual o caminho da fotossíntese, né? Como é que acontece a fotossíntese? Então, primeiro, vamos aqui, ó, o órgão, né, que faz, onde vai acontecer a fotossíntese é exatamente a folha, certo? Por que a folha? Porque é na folha que se encontra uma grande quantidade de organelas chamadas cloroplastos, certo? No cloroplasto, nós temos a pigmentação, certo, da clorofila, né, que é um pigmento verde capaz de absorver bastante luz, certo? Existem outros pigmentos aí que vão auxiliar a fotossíntese, mas o principal é a clorofila A e B, beleza? Em alguns vegetais, né, que tem um caule verde, como os cactos, né, por não possuírem folhas, certo? Que a gente vai ver isso aí em outra aula. A fotossíntese acontece também no caule, ok? Mas em geral, a folha é o órgão que representa o principal local onde ocorre a chamada fotossíntese. O cloroplasto, né, gente? Ele é uma organela de dupla membrana, certo? Formado por uma parte líquida chamada estroma, uma parte fluida, certo? E essas partes aqui que parecem algumas moedinhas, né? Que são o grano, né? Que é formado por tilacoides, certo? Os tilacoides, cada moedinha dessa é um tilacoide, o conjunto de tilacoides chamado de grano, beleza? Aqui só fragmentando, mostrando exatamente o que eu já tinha dito, ok? E a gente vai ver que a fase clara da fotossíntese, né? Ela vai acontecer lá nos tilacoides. A propósito, né, a fotossíntese é dividida em duas etapas principais, uma chamada de fase fotoquímica ou fase clara, que acontece nos tilacoides, onde se encontra a clorofila, né? E a fase escura ou química, né, que acontece nessa região do estroma, ok? E a gente vai ver agora um pouquinho sobre essas duas etapas da fotossíntese, beleza? Vamos lá adiante. Então, como eu já tinha falado, né, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas, ok? A fase fotoquímica ou fase clara ou reação de claro, né? E a fase química que é a reação de escuro ou fase escura, certo? A fase, veja só, de forma geral, a fotossíntese ela necessita que haja luz, certo? Mesmo que de forma indireta, a fase química ou escura também depende de luz, ok? Mas, veja, a fase fotoquímica ela necessita de energia luminosa para que ocorra. Para ocorrer, tem que ser na presença de luz. Né? Sem luz não ocorre a fase fotoquímica. Né? Aqui uma pequena observação. A clorofila reflete a luz verde e absorve com maior eficiência os comprimentos de onda das luzes azul e vermelho. Então, lá na física, né, o professor mostra que a
a luz branca, né, ela pode ser dividida em várias cores, né, várias frequências de luz. Então, a clorofila, né, ela reflete a cor verde. Por isso que a gente enxerga, né, as plantas lá, as folhas verdes, né, porque há uma reflexão do verde. Os demais espectros de luz eles são absorvidos. Agora, com maior precisão, certo, no espectro azul e vermelho há uma maior absorção. Portanto, nesses dois espectros de luz ocorre fotossíntese com mais eficiência, ok? E a fase química está aqui, ó, não necessita de luz, mas sim dos produtos formados na fase fotoquímica. Então veja só, ele não necessita de luz para acontecer, porém precisa dos produtos formados na etapa fotoquímica que precisa de luz, ou seja, ele não necessita de luz diretamente, né? Ele pode acontecer no escuro? Pode, desde que haja, certo, produtos formados lá na fase fotoquímica, certo? Por exemplo, num experimento que se tire lá alguns componentes que são necessários para que ocorra a fase escura, né? Deixa lá só fazer na fase clara e quando for num período sem luz, né? Liberar esse componente aqui da fase química para que ocorra no escuro, ele vai acontecer. Mas veja que indiretamente, de toda forma, ele precisa dos componentes formados aqui, dos produtos formados na fase fotoquímica. Bem, especificamente, isso aqui esse esquema ele vai representar de forma geral o processo de fotossíntese, certo? Veja que está dividido aqui a fase fotoquímica e a fase química, né? Veja que na fase fotoquímica ou fase clara ocorre a entrada de luz e de água e a saída de oxigênio. A gente vai ver daqui a pouco o porquê, certo? Veja também que na fase fotoquímica ocorre a fabricação de moléculas de ATP, ok? Esse ATP vai ser gasto aqui na fase química, né? Veja também que na fase fotoquímica ocorre a formação de um composto chamado NADPH2, né? O NADP que é um transportador de hidrogênio, que vai pegar os hidrogênios liberados aqui, levar aqui para a fase química para que ocorra, né, a parte final da fotossíntese. A etapa química, né, para que ocorra, necessita da entrada do CO2, né, que era o componente que eu estava falando que podia ser retirado lá da equação, né, no exemplo do slide anterior. Né? A entrada de CO2, né, e a liberação de água e o principal, que é a molécula de glicose, certo? A molécula de glicose. Veja que o ATP, quando ele é gasto aqui na fase química, ele vai liberar ADP, né, mais fosfato, que vai voltar para a fase fotoquímica para que possa ser utilizado novamente. E o hidrogênio solto aqui na fase química vai liberar o NADP, que vai voltar aqui também para a fase fotoquímica, onde poderá ser reutilizado. Mostrando aqui também importante que a fase fotoquímica acontece na região chamada tilacoide, enquanto a fase química acontece na parte aqui do estroma. Beleza? Vamos lá ver um pouquinho mais a fundo a parte da etapa fotoquímica. Então veja só, quais são as ações que acontecem na etapa fotoquímica? Né? Ocorrem duas etapas principais, né? Uma dependendo da outra, né? Que é a chamada fotofosforilação, ok? Que eu vou explicar daqui a pouquinho, e a fotólise da água, que acontece justamente devido a essa fotofosforilação. Quais são os reagentes, né, que são necessários para que a fase fotoquímica aconteça? São necessários luz, né? Na verdade, luz não é exatamente um reagente, mas é a energia necessária para que ocorra a fase clara. É necessária a molécula de água, né? É necessário água, o ADP, né? Adenosina difosfato, né? E o NADP, que é o transportador de hidrogênio. Quais são os produtos? É liberado o O2, né? O gás oxigênio para a nossa respiração. É formado também ATP e é formado também o NADPH2, que é a união do transportador de hidrogênio mais o hidrogênio, certo? Que vai formar o NADPH2. Onde ocorre, como eu já falei muitas vezes aqui, né, nos tilacoides. Veja só, como é que vai acontecer a etapa fotoquímica, né? Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o outro slide
aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre ele, que é muito importante. Veja só, quando a luz ela entra aqui no cloroplasto e é absorvida aqui nos tilacoides pela clorofila, certo? Acontece um processo chamado de fotofosforilação. O que é a chamada fotofosforilação? É a formação do ATP, né, usando a energia luminosa. O nome fotofosforilação significa isso, é fosforilação, que é uma adição do terceiro fosfato, certo? E foto, que é a energia necessária para que aconteça a formação desse ATP. Essa fotofosforilação, gente, ela pode ser classificada como cíclica ou acíclica, certo? Veja aqui, a fotofosforilação é a adição de fosfato em presença de luz com a transferência de energia captada pela clorofila para as moléculas de ATP. Então, a energia luminosa ela bate lá na clorofila A e B, certo? Essas clorofilas vão liberar elétrons, né? Esses elétrons vão liberar energia e essa energia vai ser necessária e usada para a formação do ATP. Só que nesse processo todo acontecem outras coisas também importantes, como por exemplo a fotólise da água. Certo? O que é a fotólise da água? É a quebra da água por enzimas localizadas nos tilacoides, sob a ação da luz, liberando O2 e formando NADPH2. Então acontece o seguinte, certo? Como eu disse, na fotofosforilação acontece a excitação de elétrons lá da clorofila A e B que vão gastar energia, né, formando ATP. Só que nesse processo, né, de liberação de energia do elétron, ocorre a chamada fotólise da água. O que é fotólise da água? É a quebra na molécula de água, certo? E vamos lembrar da fórmula de água, H2O. Quando você quebra uma molécula de água, você tem livre 2 hidrogênios mais um átomo de oxigênio. Então, quando são quebradas, por exemplo, duas moléculas de água, a cada duas moléculas de água quebradas, né, na fotólise da água, é formado uma molécula de gás oxigênio, né, dois átomos de oxigênio liberados, e sobram aí 4 átomos de hidrogênio, formando, no caso, 2 na ADPH2, ok? Então, aqui nesse esquema, ó, mostrando um pouquinho sobre a questão da fotofosforilação, né? Ela pode ser classificada como cíclica e acíclica. Na verdade, acontece as duas, né, no processo da etapa fotoquímica. Qual é a diferença entre as duas? Veja só, como o próprio nome já está dizendo, a fotofosforilação cíclica envolve um ciclo. Ciclo de quê? Né? A luz ela vai bater aqui na clorofila, a clorofila vai ter um elétron excitado, ou seja, com muita energia, que vai ser levado aqui por um passeio lá no tilacoide, né, numa região chamada de fotossistema 1, já que se trata da clorofila A, certo? O composto que vai pegar esse elétron e transportá-lo ao longo do fotossistema 1 é a chamada ferrodoxina, né? Esse chamado passeio, né, nada mais é do que uma maneira de liberar esse excesso de energia do elétron, certo? E nesse processo, veja, há a formação de ATP, ok? Há uma formação de ATP, e aí o que acontece? Gastando essa energia, o elétron ele volta aqui para a clorofila A. Daí o nome fotofosforilação, ou seja, formação de ATP através de energia luminosa, e cíclica, porque ele faz um ciclo, ele vai, mas ele volta. Já na fotofosforilação acíclica, o nome também já está dizendo, né, algo que vai e não vai mais retornar, certo? Vamos ver. Então o que acontece? Parecido com o que aconteceu lá no fotossistema 1, aqui nós temos o fotossistema 2, certo? O que vai acontecer? Na fotofosforilação acíclica, a luz ela vai excitar a clorofila B, que também vai liberar elétrons, que também vai passear por aí pelo fotossistema 2 com o uso da chamada ferrodoxina, né? Que vai, por sua vez, liberar energia em excesso desse elétron desse elétron aí que está cheio de energia, né? Nessa liberação de energia acontece a formação de ATP, daí o nome fotofosforilação, certo? Só que esse elétron, né, ele vai ajudar na quebra da molécula de água, certo?
Quebrando essa molécula de água aqui, galera, vai se liberar hidrogênio, né? E o que é que vai acontecer? O elétron de hidrogênio ele vai passar a fazer parte aqui da clorofila B, porque ela está oxidada, perdeu um elétron, ela precisa se completar. Ela vai se completar novamente, mas não com o elétron que ela liberou, né? E os prótons de hidrogênio vão ser liberados lá para formar lá a molécula de NADPH2, ok? Veja aqui na fotólise da água a liberação dos átomos de hidrogênio, certo? E também a liberação da molécula de oxigênio, né? O gás oxigênio, o gás da respiração, certo? E os hidrogênios vão aqui formar o NADPH2. Basicamente é isso. Então, em resumo, na fase clara, é muito importante que vocês lembrem que acontece a chamada fotofossilização, cíclica e acíclica, que é a formação de ATP, e a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, formando NADPH2, certo? E liberando o oxigênio, o gás oxigênio para a respiração. E que essa etapa acontece lá nos tilacoides, beleza? Bem, sabendo disso, vamos agora... Aqui está mais um esquema mostrando a respeito da fotólise da água, né? Quando eu já tinha falado anteriormente, duas moléculas de água quebradas liberam 4 átomos de hidrogênio, 4 elétrons, no caso energia, que vai ser usado na formação do ATP, e o oxigênio para a respiração, beleza? Formando também aqui 2 na DPH2. Vamos lá. A fotofossilização, que é a adição do terceiro fosfato, né, para formar o ATP, e aí finalizamos a fase clara da fotossíntese. Bem, a fase escura ou etapa química, como eu disse anteriormente, para que ocorra tem que haver os produtos, né, lá da fase clara que vão funcionar aqui como reagentes agora. Primeiro, né, essa etapa química ela acontece lá no ciclo chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, né? Calvin, no caso, é o cara que descobriu esse ciclo das pentoses para formar a glicose, daí o nome ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Os reagentes, veja, é o CO2 que entra durante a etapa química, né? O CO2 pode ser absorvido durante todo o dia. O ATP é importante lembrar que ele foi formado lá na fase clara e o NADPH2 também foi formado lá na fase clara. Quais são os produtos? O carboidrato, que é a glicose, e formação também de molécula de água. Acontece onde? No estroma. Como eu já tinha falado, ó, o ciclo das pentoses proposto por Calvin, né? Daí o nome ciclo de Calvin também em homenagem a ele, né? Que é o processo da fixação do carbono, né? Elemento presente no meio abiótico que passa para o biótico, né? Lá na molécula de glicose. Ok? Mais uma vez mostrando aqui a equação da etapa química, né? Da fotossíntese. Mostrando para onde vai cada coisa, né? Ninguém precisa decorar a fórmula química, beleza? Porque isso não é cobrado em questão. É importante vocês saberem os reagentes e os produtos, claro, né? Mas veja que ninguém vai estar cobrando, né, que você saiba a equação balanceada, por exemplo. Né? É importante saber os produtos e reagentes, beleza? Pelo menos na biologia é o que importa para a gente. Algumas observações. Ó. As partes verdes das plantas, representadas principalmente pelas folhas, são as únicas capazes de realizar a fotossíntese. Como eu falei, é onde se encontra a clorofila, né, os cloroplastos, daí aquela coloração verde, né, daí sendo eles capazes de fazer fotossíntese. O oxigênio liberado pela fotossíntese, realizada pelos eucariontes e cianobactérias, provém da água e não do gás carbônico. Né? Antigamente se tinha a ideia errada de que, veja só, bem, se durante a respiração ele libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, e se na fotossíntese a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio, se pensava o quê? Se pensava que o oxigênio liberado pelas plantas, ele vinha do gás carbônico, e na verdade ele não vem, ele vem da água, né? Como a gente já viu aí pela fotólise da água. Os principais tipos de clorofila. Veja,
nas plantas, né, os que a gente falou agora, foram a clorofila A e B, certo? Mas em algumas algas, né, é normal a gente encontrar, por exemplo, a clorofila C e D, certo? E também um tipo de clorofila nas bactérias chamadas bacterioclorofila. Em que é que isso vai mudar exatamente, né, na fotossíntese? Bem, algumas bactérias, né, com a bacterioclorofila, elas não vão absorver água para fazer fotossíntese, certo? Elas nem vão liberar também o oxigênio, vão liberar o dióxido de enxofre, o S2, na verdade, certo? Então, por quê? Porque ela também não vai absorver água, né? Ela vai liberar outro composto devido à absorção de outro lá atrás. Mas, galera, não se precisa se preocupar com esse detalhe, por quê? Porque quando se cobra fotossíntese, né, no Enem, nos vestibulares em geral, ele cobra, né, a fotossíntese básica da planta, da clorofila A e B, ok? Essa parte aqui a gente vê lá no Reino Monera, quando a gente está explicando as bactérias. Outra observação interessante: o açúcar produzido na fotossíntese serve para sintetizar outras moléculas orgânicas, que são a sacarose e celulose. Ou seja, a planta ela fabrica glicose, parte dessa glicose vai fabricar, né, sacarose e outra vai fabricar celulose, certo? A celulose, no caso, que faz parte da parede celular das plantas. 50% mais ou menos é utilizada pelas mitocôndrias. A planta, né, ela fabrica o seu próprio alimento, ela vai se alimentar dessa glicose, né? Praticamente metade ela mesma gasta. A outra metade ela vai formar uma reserva, principalmente na forma de amido, que vai ficar nas raízes, né, tubérculos e frutos. Beleza? Vamos lá. Quimiossíntese. Veja, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, brevemente aí sobre a quimiossíntese. Como o nome está falando quimiossíntese, né, é uma maneira de fabricar alimento a partir de reações químicas, né, que liberam energia. Certo? Processo em que a energia é utilizada na formação de compostos orgânicos a partir de gás carbônico e água provém da oxidação de substância inorgânica, né, e não da luz como na fotossíntese. As principais bactérias quimiosintetizantes são as ferrobactérias, né, que tiram energia da oxidação do composto de ferro, e as nitrobactérias, que tiram a energia da oxidação da amônia ou nitritos, né, que fazem parte lá do ciclo do nitrogênio que a gente vai estudar em outra aula, certo? Que são as nitrossomas e nitrobacter. Então, basicamente, o importante a gente saber sobre o processo de quimiossíntese é isso aqui, ok? Não precisa se aprofundar muito para o nível aí dos vestibulares, né? Quando alguém, se por acaso adentrar na faculdade de biologia, é claro que vai aprofundar bem mais. Bem, gente, para podermos sintetizar um pouquinho do que a gente viu na aula, aqui eu tenho uma pequena paródia, certo? Eu só vou aqui ajeitar o tamanho da letra para que vocês possam ver aí em casa, né? E tentar pegar, né? Através dessa paródia, certo? Baseada na música Essa Tal Liberdade. Beleza? Só diminuir um pouquinho aqui a letra para que vocês possam enxergar toda a paródia. Ok? Eu sempre nas aulas eu gosto de usar algumas paródias, pena que, né, com esse distanciamento a gente não chegou exatamente a usar. Mas vamos lá. Ver. Aqui. Pronto, só para diferenciar aqui o nosso refrão, beleza? Vamos lá. Bem, vou usar aqui o violão para que possa ficar mais legal, né? Vamos lá. Claro que a fotossíntese é na claridade, a clorofila a luz tem que absorver.
fotólise da água com a finalidade do hidrogênio se ligar na ADP. O2 liberado, ATP agora vai se formar na fotofosforilação. Fase clara rende, a luz é quem controla. No tilacoide é que ocorre a reação. CO2 no ar, a planta vai captar. Seja noite, seja dia, no estroma é que agora vamos ver como a glicose e o cloroplasto cria. Processo não pode parar no fim de tarde. A fase escura continua a acontecer. Gás carbônico se junta ao ciclo de Calvin. ATP e o hidrogênio um lado na ADP. Estômago fechado, já passou da hora. A glicose foi formada lá na reação. Se a produção rende, a planta extrapola. Forma amido como reserva de nutrição. CO2 no ar, a planta vai captar. Seja noite, seja dia, no estroma é que agora vamos ver como a glicose e o cloroplasto cria. CO2 no ar, vamos captar. Seja noite, seja dia, no estroma é que agora vamos ver como a glicose e o cloroplasto cria. Bem, é isso aí. Então, aproveitando a letra da música, né, veja que ela resume basicamente o que a gente viu aí na aula. Né? A primeira estrofe reflete aqui a fase clara, falando o que é liberado, né? O que é formado, onde ocorre. Né? A parte do refrão a gente já vê uma parte lá da fase escura, mostrando da absorção do CO2 que pode acontecer tanto de noite quanto de dia. Né? E no estroma que vai acontecer a formação da glicose. Né? Interessante que ele fala aqui do ciclo de Calvin, usou o ATP e o hidrogênio do ADP lá da fase clara, né, e o ATP também da fase clara. Quando ocorre, né, a formação em glicose em excesso, ocorre a formação da reserva de nutrição, que é o amido. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Né? E qualquer dúvida, galera, eu estou à disposição de vocês, certo? Vocês podem chegar aí para tirar. Valeu e bons estudos, né? E até breve, com fé em Deus, quando a gente puder retornar às nossas aulas aí presenciais. Valeu e até mais.